Meu nome é Cíntia, vou começar fazendo a introdução do sistema e depois o colega Cláudio ele vai dar continuidade e ele vai focar mais a parte de georreferenciamento mesmo. Tá? Eu vou falar sobre a construção do sistema e ele foca na parte de monitoramento. O Sistema de Informações sobre Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional, também chamado de CISNóleo, a gente está apresentando como projeto CISNóleo. Tá? Ele ainda não existe, ele está em elaboração dentro do IBAMA. Então, eu vou mostrar para vocês como que ele foi pensado, tá? Da onde que veio, qual que foi a demanda, como ele foi construído, e ele hoje encontra-se em elaboração. A gente fica bem à vontade de poder falar que está em elaboração e não está pronto, porque ele vai sair. A gente tem uma demanda da presidência para que saia. Então, a gente ficou até em dúvida o quanto que a gente podia falar de algo que ainda não existe, mas o pessoal de Brasília nos deu todo o suporte em já fazer a divulgação, tá? Obrigada. Vocês estão recebendo de primeira mão, a gente nunca teve divulgação desse sistema, é a primeira vez que a gente está apresentando, inclusive para fora, nem dentro do IBAMA a gente tem a divulgação desse sistema, tá? Ele está sendo apresentado a primeira vez nesse evento. Qual dos dois? Qual dos botões? Esse está trocado, né? Então vamos lá. E tem um laser para o de cima, tá? Esse aqui? Isso. A justificativa, o porquê da construção desse projeto, desse sistema. Então, com o incremento da atividade de exploração, produção, transporte de petróleo no país, tornou-se necessária a publicação do Plano Nacional de Contingência, famoso PNC, que ele vai orientar a atuação dos órgãos do governo e das entidades privadas para viabilizar ações conjuntas e efetivas no acompanhamento e avaliação de um acidente. Então, o Plano Nacional de Contingência ele está na Casa Civil, vai ser um decreto publicado, estamos esperando há alguns anos já, tá? Ele é bastante discutido, hoje ele encontra-se na versão final e está em discussão na Casa Civil. Dentro do Plano Nacional de Contingência já está previsto o desenvolvimento de um sistema de informações que vai ser um instrumento de apoio para o Plano Nacional de Contingência. Tá? Então, o CISNóleo ele já vai sair como um dos itens, uma das ferramentas do Plano Nacional de Contingência. Dentro do PNC, do Plano Nacional de Contingência, o CISNóleo ele aparece como uma ferramenta para análise, gestão, tomada de decisão em relação ao apoio à prevenção, preparação à resposta aos acidentes, possibilitando o acesso às bases de dados, subsidiando a avaliação da abrangência do acidente em relação à concentração de populações humanas, incluindo a utilização de águas. Então, esses são os termos que vão estar no PNC, que vão justificar a elaboração e desenvolvimento do CISNóleo. Tá? Esses termos, essas palavras são da minuta do PNC mesmo. Então, o projeto, aqui eu vou apresentar os objetivos, não só do sistema, é do projeto. A gente se juntou em Brasília, um grupo seleto de algumas pessoas que pensaram, com a minuta do PNC na mão, a gente começou a pensar o que incorporar esse projeto, o sistema, o que precisa de entrada no sistema, como ele vai ser trabalhada essa informação e como vai ser disponibilizado o dado. Tá? Então, a gente tinha, no desenvolvimento do projeto, o objetivo geral de criar um sistema que ia consolidar, disseminar em tempo real informações sobre prevenção, preparação e resposta aos acidentes de poluição por óleo. Não sei se é verdade, quanto é verdade, a gente ficou sabendo que a presidente, ela pediu, ela queria ver do computador dela o deslocamento da mancha quando de um acidente. Tá? Ela queria estar monitorando em tempo real. E parece que veio essa demanda para a gente. Não sei o quanto é verdade, mas a gente começou a correr por conta disso até. Então, o negócio é falar com a presidente. Tá? E como objetivo específico, é a gente ter consolidação de informações através de uma ferramenta que vai disseminar para as várias partes interessadas. Então, a gente teve que pensar no tipo de informação que vai chegar ao público, no tipo de informação que vai ser a tomada do governo, tá? E como isso vai ser colocado dentro do sistema. Ele encontra-se em projeto básico, tá? O que eu vou mostrar para vocês é um projeto básico, é só o conceitual, o pensamento de entrada, desenvolvimento do sistema e a saída. O desenvolvimento, o corpo do sistema, ele vai ser para uma etapa de detalhamento do projeto que está sendo feito em Brasília com os especialistas da área de tecnologia da informação. Tá?
Então, a estratégia do grupo foi, a partir da minuta do decreto do PNC, a gente identificou, pegamos a minuta e identificamos tudo que faria parte desse sistema. Fomos identificando os requisitos que vão estar para os órgãos públicos, o que vai estar de requisito para os empreendedores. No PNC ele falava até de ter especialistas, consultores, pesquisadores. Então a gente começou a identificar todos os requisitos dessa minuta que o sistema vai ter que abraçar, englobar. Tá? Então essa foi a nossa estratégia de execução. E... Opa, deixa eu voltar. Como é que volta? Ah, chega. Então... Não, é outro. Aqui. Então a gente identificou que para o sistema Cisnóleo, ele deverá contemplar, são 4 itens, 4 módulos o sistema vai ter. O cadastramento das informações de base, esse é o primeiro módulo do sistema, ações de prevenção, preparação e resposta e mecanismos de comunicação. Então você primeiro cadastra informação, de várias fontes. Você identifica ações de prevenção, que normalmente elas estão nos planos de emergência dos empreendimentos. Como que vai ser a preparação e resposta, qual que é o comando do acidente, quem vai tomar as decisões, quem vai liderar as ações. E os mecanismos de comunicação, geração de relatórios e informação para a população. Então, são 4 módulos que o sistema vai englobar. E a gente, a partir desses 4 módulos, a gente teve que ordenar nosso pensamento. São cadastramento de informações. Tem informações de vários locais, de várias fontes. Então a gente utilizou uma estrutura que chama estrutura analítica de projeto. É uma linguagem de gerenciamento de projetos que apenas nos auxilia a ordenar o pensamento. Tá? E essa estrutura, vou mostrar para vocês, ela apresenta os principais entregáveis, que a gente chama, para subsidiar a construção do sistema. Então a gente identificou esses 4 módulos que eu já falei, e dentro desses módulos a gente fez um mapeamento dos processos internos. Vamos lá. Então essa aqui é a estrutura analítica do projeto, tá? O Cisnóleo, e os 4 módulos que o PNC, a minuta do PNC, prevê que os órgãos públicos, no caso o IBAMA, que é responsável pelo gerenciamento do Cisnóleo, vai ter que dar conta de fazer. Cadastro, prevenção, preparação, resposta e comunicação. Para cada processo desses, vamos abrir um. Cadastro. Para cada processo interno, foram identificados documentos de entrada, o que precisa de informação para fazer o portal nacional, o que o portal nacional, o Cisnóleo vai trabalhar, como o Cisnóleo vai trabalhar essa informação e qual que vai ser o produto desse portal nacional. Eu vou exemplificar para vocês. Então, por exemplo, o Portal Nacional, ele vai mostrar, vai ter como produto um cadastro, a espacialização dos empreendimentos potencialmente poluidores. Tá? A gente está falando de vazamento de óleo, então vai ter uma fonte. No mar, são plataformas, navios, marinas. Então a gente vai mapear e colocar nesse Portal Nacional essas informações georreferenciadas das fontes poluidoras. Tá? Para fazer essa espacialização desse dado de localização das fontes poluidoras, a gente precisa saber onde elas estão. Os instrumentos que a gente pensou que vão fazer o upload do sistema, que vão dar o input, que vão dar a alimentação do sistema, eles vêm do licenciamento. Então a gente enxerga que esse portal nacional vai ser ele vai ser alimentado pelo próprio IBAMA através dos planos de emergência, dos planos de auxílio mútuo, dos planos de área. Tá? Então as informações de licenciamento, que hoje estão, a gente tem informações dos empreendimentos, ficam em processos administrativos relativos ao licenciamento, só aquele empreendimento. E a gente não tem uma visualização consolidada de toda a área. Então a gente trabalha com o Petrobras, com o OGX, com as empresas, e a gente não enxerga o todo.
Então, a gente vai ter que até mudar a forma de licenciar os dados, a gente vai ter que pedir para os empreendedores apresentarem as informações num outro formato, não num PDF ou não só na forma impressa. Então, vai ter uma mudança do licenciamento, vai vir mais necessidade, vai solicitar mais do empreendedor para que a gente possa alimentar esse sistema, tá? Então, o Portal Nacional, ele vai ter a gente está prevendo um módulo de acesso para a população em geral, para o público, para ele poder abrir um mapa do Brasil, verificar onde estão os estabelecimentos que podem levar a um vazamento de óleo. Tá? E também vão ter módulos que são informações restritas do governo, por exemplo, informações sobre os equipamentos que a empresa tem, o número do equipamento, os valores. Então vai ter módulos que é para a população e outro módulo que vai ser informação restrita, tá? No Portal Nacional. Então, para cada um desses módulos, a gente previu o que precisa de entrada, o que o sistema deverá fazer e qual que vai ser o produto final. E para quem que aonde esse produto deve chegar. Tá? Então, de bases cartográficas, só vou dar mais um exemplo, a gente está prevendo que os órgãos como IBGE, ANP, ICMBio, FUNAI, Embrapa, todos os órgãos que têm dados ambientais, territoriais e socioeconômicos, a gente vai solicitar essas informações e o Plano Nacional, ele prevê já que esses órgãos trabalhem nesse fornecimento de dados. Então a gente espera não ter que ir atrás da informação. Como o Rafael falou, a gente espera que esses dados sejam atualizados. Talvez não no mesmo momento que atualiza o banco de dados deles, mas que eles tenham uma sistemática de fornecer para o IBAMA essa informação para a gente alimentar o sistema. Tá? Então, de bases cartográficas, um dos produtos é a gente olhar o mapa e saber os usos das áreas de interesse, presença de áreas protegidas ou que devem ser protegidas, identificação de áreas sensíveis. Tá? No módulo de prevenção, a gente vai identificar os requisitos normativos e legais aplicáveis ao tema. Vamos inserir também os planos de ação governamentais que já existem. Incluir dados de vistorias e fiscalizações realizadas e dados de exercícios simulados. Tá? Todos esses itens, esses mapeamentos, esses processos internos, eles estão previstos no PNC, não foi só que a gente que achou importante colocar. O PNC prevê a realização de simulado, prevê a realização de vistoria e a gente contemplou nesse sistema. Então, esse é o módulo de prevenção. O outro módulo de preparação e resposta... esse item é bastante importante, o monitoramento preventivo. Tá? Esse é um dos temas que o Cláudio é o item que o Cláudio vai dar sequência aqui na apresentação. Para preparação e resposta, o PNC ainda prevê que o governo faça uma estimativa de quanto foi gasto em cada atendimento de emergência. Então, para a gente saber o quanto foi gasto, a gente tem que saber o quanto foi utilizado de recurso material e humano pelo empreendedor. Então, a gente nesse item, já durante a ação, né, já está acontecendo o vazamento, a gente já vai ter essa informação que o empreendedor, que o causador da poluição vai ter que nos fornecer. O monitoramento da deriva da mancha, que essa era a vontade da presidente, está analisando do gabinete dela como a mancha está se deslocando. O Cláudio vai falar em mais detalhes em relação às imagens. Tá? Os dados de monitoramento ambiental, sistema de avaliação de danos. Então aqui é bem durante a ação de resposta à emergência. E a comunicação é um módulo final, que é como que todos esses processos vão se falar e como que a gente vai gerar relatórios. Então, estão previstos uma série de relatórios de acordo com o tipo do público. Então, quem acessar vai ter um módulo de acesso e vai visualizar as informações de acordo com o seu grau de acesso, né, para o sistema. Tá? A gente tem 5 etapas de implantação desse sistema. Primeiro a gente vai trabalhar com os dados que já existem, já estão disponíveis. Depois a gente vai sair atrás de informações de outras instituições. E vai ter um módulo também para os usuários inserirem dados. Tá?
Por exemplo, os pesquisadores, informações publicadas, informações científicas que podem contribuir para o sistema, vai ter um módulo de upload do sistema. Talvez com algumas restrições, mas a gente está prevendo também, como o Biota FAPESP, que o pesquisador pode dar a sua contribuição para o sistema. Agora o Cláudio vai continuar e vai falar da parte de monitoramento para vocês. Você quer que a aula tome uma Pode ser no final. Pode ser no final, então. Eu procurei contextualizar um pouco como o IBAMA está inserido no PNC, sempre de acordo com essa minuta, tá, gente? Essa minuta está lá na Casa Civil, como a Cíntia falou, a gente tem aí uns 3 anos que ela está sendo preparada, rodando aí por todos os gabinetes, e a gente parece que já está com uma versão mais definitiva que deve ser publicada em breve, mas vamos lá. Então, já está definido que a autoridade nacional e coordenador do Comitê Executivo do PNC é o Ministério do Meio Ambiente. Tá? Comitê Executivo, ele se compõe pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, Transportes, Secretaria de Portos da Presidência da República, Marinha, IBAMA, ANP e Secretaria Nacional da Defesa Civil. O grupo de acompanhamento e avaliação são 3 integrantes, a Marinha, o IBAMA e a ANP. A mobilização do PNC, ou seja, em caso de incidente, né, que órgãos devem ser acionados? IBAMA, órgão ambiental estadual da jurisdição do incidente, Capitania dos Portos ou Capitania Fluvial da jurisdição do incidente e a ANP. E aí eu defini aqui, dentro dessa minuta, né, quais são as competências do IBAMA no Comitê de Suporte, que é composto por diversos órgãos. Tá? Aí você tem uns 20 a 30 integrantes aí desse Comitê de Suporte. Então, primeira a competência ou atribuição do IBAMA é orientar e apoiar as suas unidades na estruturação de ações relacionadas à prevenção e à resposta de incidentes, a resposta a incidentes de poluição por óleo. E segundo e mais importante, que é o que a gente está falando aqui, desenvolver, implantar e operar o Cisnóleo, mantendo-o permanentemente atualizado, tá? Com a ideia de que seja realmente um sistema que seja atualizado regularmente, a questão do desenvolvimento, atualização de dados e tudo mais. E aí, para pontuar, o IBAMA, ele além disso, né, além do PNC, o IBAMA tem competência sobre acidentes gerados por empreendimentos e atividades licenciados pelo Instituto. Tá? Então, tudo que é licenciado pelo Instituto é de competência do IBAMA estar fiscalizando. Tá? Opa. Então eu vou falar um pouco agora do componente que a gente está chamando de componente de monitoramento preventivo do Cisnóleo. Tá? Mais especificamente, monitoramento por imagens. Tá? Então a gente já definiu e tem todo um respaldo aqui na literatura que o tipo de imagem mais adequado para monitoramento de óleo no mar são imagens de radar, né? Imagens SAR, mais particularmente banda X e C, mas também banda L com algumas restrições. Mas vamos lá, então, o imaginamento sistemático, a gente está prevendo a cobertura de toda a área da Zona Econômica Exclusiva, né, segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, tendo como limite a linha de 200 milhas a partir da costa. Tá? Então, todo esse trecho vai ser monitorado no monitoramento preventivo. Tá? Então, monitoramento através de imagens SAR provenientes de diversos sensores satelitais. A gente está num momento histórico em que a gente tem uma disponibilidade muito grande, agora e num futuro próximo, de imagens SAR. Tá? Nunca antes a gente teve uma situação como essa. Então, os satélites que a gente está enxergando com maior potencial para esse monitoramento preventivo, em relação a custo-benefício, né, porque é uma área muito grande, a gente está falando de RadarSat 1 e 2 e Sentinel, que está para ser lançado
tanto o Sentinel-1A como o 1B, os 4, no caso, banda C, bem como o ALUS 2, que também está para ser lançado, com banda L. A revisita que a gente está prevendo para esse monitoramento preventivo, desejável, né, de 1 a 3 vezes por semana, dependendo da disponibilidade de imagem. Resolução também que a gente está enxergando como a mais adequada para esse monitoramento é de 50 metros. Muitos dos modos aí, para quem conhece a imagem SAR, os modos de imaginamento ScanSAR atingem essa resolução de imagem. E a gente também está começando a pensar na questão do algoritmo de detecção automática, né? Mais ligada aí, voltada à detecção de objetos, né? Então, com parâmetros pré-definidos da formação escura, né? Que é a formação do vazamento, né? Para quem acompanha aí esse tipo de monitoramento, o vazamento numa imagem SAR, ele tem um padrão escuro em relação à vizinhança, né? Então, isso corresponde a uma camada mais lisa, né? Pouco rugosa na superfície da água, né? Esses padrões, esses parâmetros pré-definidos são definidos como área, perímetro, relação área-perímetro, complexidade da forma. Tudo isso é input para o algoritmo está distinguindo a formação, o nosso alvo. A evolução dos parâmetros de detecção através da identificação de padrões históricos de falsos positivos, né, que é uma coisa recorrente em identificação de mancha de óleo. Então você tem confusão, aí o algoritmo confunde a mancha propriamente dita com áreas calmas, né, áreas são como se fossem informações insulares de calmaria, né? Esperma de baleia e peixes, etc. Então a gente tem aí informações que são chamadas de falso positivo e vão ser inputs para o classificador ter um maior índice de acerto aí. A gente prevê parcerias com outras instituições e acordos de cooperação técnica, né? Principalmente na questão do desenvolvimento da metodologia. Tá? Então esse foi o monitoramento preventivo. O emergencial tem uma natureza distinta, apesar também de ser através de imagem SAR, né? A área de cobertura é uma área muito menor, né? Porque a gente no emergencial a gente já identificou o acidente ou incidente, e precisa apenas estar monitorando o deslocamento dessa mancha, né? Então, esse monitoramento também feito através de imagem SAR, né, a gente identificou um potencial maior para esse monitoramento com imagens de maior resolução, né? E todos esses satélites de maior resolução estão aí na faixa da banda X, né? Mas banda C também. Na verdade, quando você tem um incidente, você quer monitorar com o máximo possível de informação disponível naquele momento, tá? Então, você está usando tudo que tem disponível. Você tem aí alguns satélites com banda X, inclusive que é o Cosmo SkyMed, que é uma constelação de 4 satélites, tá? O Cosmo SkyMed, por exemplo, ele tem uma capacidade de revisita de até 4 vezes ao dia, tá? Temos também o TerraSAR X e o Tandem X, e temos também RadarSat, Sentinel 1A e 1B, e complementando essa passagem que a gente espera que seja entre 1 a 4 vezes ao dia. O desejável é a gente ter um monitoramento de 4 vezes ao dia do deslocamento dessa mancha, tá? Há também a possibilidade de uso de vantes dotados de sensores SAR. Agora você tem alguns sensores mais leves sendo desenvolvidos, que a ideia é a gente acoplar algumas vantes que têm uma capacidade maior de alocação de peso, né? Mas a gente está dependendo da homologação da ANAC, né?
Então isso ainda está muito incipiente nesse momento. Se a gente tiver uma homologação pela ANAC, facilita bastante o futuro uso das VANTs. Resolução de imagem prevista, 5 metros. Tá? Muitos desses satélites têm resolução até de 1 metro, mas tudo depende do custo-benefício. Também previsão de parceria com outras instituições e acordo de cooperação técnica, principalmente no desenvolvimento da metodologia. Aqui um exemplo, na verdade o exemplo do campo de Frade, todos devem ter ouvido falar aí, pelo menos na imprensa divulgou bastante, né? Então um incidente que a gente teve no final de 2012. Então aqui a gente tem uma primeira detecção do dia 9 de novembro. Né? Então vocês veem aqui a porção da imagem mais escura, né? O algoritmo detectou a mancha aqui. E aí a gente vai ter uma sequência com o deslocamento dessa mancha. Então aqui já no dia 11, 2 dias depois, a mancha já se deslocou e já mudou de tamanho e contorno, né? Aqui a gente já tem o dia 13 pela manhã, a mancha está bem mais comprida, alongada, o formato mais alongado, mais desuniforme aí. E aqui à tarde ela também uma formação um pouco distinta. Então aqui você consegue ver, você consegue ver o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia, manhã e tarde. A fonte dessas imagens, é importante dizer, é de uma apresentação da Chevron, e a imagem no caso é uma Radasat 2, banda C. Muito possivelmente a polarização aqui é VV, que é a polarização mais adequada nesse tipo de monitoramento. É isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida... Pessoal, vou fazer o seguinte, posso abrir para uma pergunta? Então vamos abrir as 2 perguntas, tá? E os formulários já estão colocados à mesa, para a mesa redonda, inclusive com a participação do IBAMA. Então, terminando a próxima palestra, quem quiser, os formulários já estão à disposição para elaborar suas perguntas, tá? Depois as secretárias vão recolher após o almoço. O senhor se identifica mais uma vez, por gentileza? Omar, engenheiro cartógrafo. Seguinte, parte de detecção preventiva, qual é o foco de vocês? Tem um objetivo, qual é a área de abrangência e qual é a resolução temporal prevista? Preventiva. Eu vou voltar um pouquinho no slide. Então, monitoramento preventivo, tá? Então, a área de abrangência, 200 milhas náuticas a partir da linha da costa. Todo o país? 200 milhas náuticas, todo o país. Pega a linha vai da ter costa. Dinheiro para isso? Pega a linha da costa. Bom, boa pergunta, vai ter dinheiro para isso, né? Então a gente está falando aqui, gente, a pergunta dele é ótima, tá? É uma das maiores perguntas durante a nossa concepção desse monitoramento. Sentinel-1A e 1B, tá? São 2 satélites que vão ser lançados pela Agência Espacial Europeia com vocação de monitoramento de desastres e vão ser gratuitas as imagens. Tá? Banda C, a gente está começando a conversa com a ESA, tá indo bem. Radarsat 1 e 2 é um satélite comercial, tá? Custo-benefício da imagem é bastante favorável, mas a gente tem uma perspectiva a médio prazo deles baixarem bastante o custo para justamente um enfoque mais emergencial. Então vai sair do comercial e vai para emergências. No primeiro caso, que deve ser do Brasil, o gratuito, qual é a resolução temporal prevista? Resolução temporal que a gente está desejando, né, a desejável, de 1 a 3 vezes por semana.
1 a 3 vezes por semana. E a capacidade de processamento desses dados todos. Capacidade de processamento, perfeito. Né? Vai ter que ter uma estação de processamento de dados SAR. Muito grande. Sim. Não é pouca coisa, não. Estamos conversando com o INPE também, tem Cachoeira Paulista, enfim. Mas, só para ter uma ideia, a capacidade de revisita do Sentinel, se eu não me engano, é de 1 semana. Tá? A do RadarSat é maior ainda, do ALUS são 13 dias, se eu não me engano. Posso? José Rodrigues, Instituto Federal Baiano. A minha pergunta é em relação ao VANT. Nós acabamos de adquirir alguns e vamos trabalhar nessa parte de monitoramento ambiental. Você tem ideia do peso médio do sensor atualmente? Porque é um problema nosso, né? Os VANTs e os aviões de dois lugares. Quem está na linha de frente desse desenvolvimento é a Orbisat, né, do João Moreira, né, tem uma tradição nessa área aqui no Brasil, eles veio inclusive da Alemanha. Eu sugeriria você conversar com o João Moreira da Orbisat. E a parte de convênio que no slide você mostra que a previsão de parcerias com instituições e apoio e cooperação técnica seria diretamente com vocês? Olha, na questão do monitoramento, a gente está falando de Marinha e NP, né, que são os nossos parceiros. Né? Agora, na questão de desenvolvimento de metodologia propriamente dita, né, a gente pode estar falando aí de agências de cooperação internacional, como a JICA, por exemplo, né, a Comunidade Europeia, são parcerias, apoio de cooperação técnica, muito possivelmente internacionais. Meu intuito, na verdade, é para fazer esses acordos com instituições nacionais, como os institutos federais, para a gente desenvolver em parceria essas pesquisas com vocês, todo o componente de vocês. Claro, INPE, tá, por exemplo, a gente está conversando com o INPE também, então estamos abertos a conversas, ideias, todo tipo de troca de informações. Né? Essa fase é muito importante, que é uma fase de concepção, né, da metodologia. Então, todo tipo de input é válido, é bem recebido.